E aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que é feita a atualização de tabelas, tá? Aqui a gente vai ter uma tabela de exemplo para a gente poder fazer a atualização, a tabela CBHPM, tá? Então a gente vai fazer esse processo aqui dentro do sistema, tá? Esse processo, tanto para MB quanto para CBHPM, ele funciona praticamente da mesma forma, muda alguns parâmetros na hora de importar, mas nada assim com muita dificuldade de se fazer, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no módulo de tabelas, tá? Então a gente vai vir aqui faturamento de convênios, tabelas. Entramos aqui no módulo de tabelas, a gente vai ter a opção utilitários. Dentro de utilitários nós temos atualização de tabela de procedimentos e temos essa primeira opção aqui que é atualizar tabela de procedimentos, planilha de Excel, que é o que a gente vai usar como padrão, tá? Então vamos clicar aqui. Primeira coisa que se deve fazer é verificar qual que é o layout da tabela que a gente precisa montar para poder importar, ok? Então vou clicar aqui e aqui dentro ele vai me dar as instruções, então ele vai me falar o que, que eu tenho que colocar em cada coluna dessa tabela, certo? Então aqui ó, na coluna A eu tenho que colocar o código do convênio, coluna B, código do procedimento, coluna C, padrão da tabela, se é MB ou CBHPM, se for CBHPM eu tenho que colocar qual a versão, né? Vigência aqui da tabela, valor do procedimento, valor de custo operacional, valor do filme, e aqui embaixo a opção se é importação ou atualização, certo? Então, o primeiro passo aqui, ó, a gente vai saber qual convênio a gente vai importar. Para a gente descobrir qual convênio que a gente vai importar, vamos lá no cadastro do faturamento, lá onde é feito o cadastro do convênio. Vou abrir aqui um. Aqui no contrato 1 a gente consegue saber qual que é a tabela, tá? Se vocês tiverem dúvida, tá vendo? Vamos pegar esse convênio aqui, ó, Prontomed, que ele utiliza CBHPM quinta edição, tá? E o código que ele usa no sistema é o 16, ok? Então a gente vai usar esse convênio aqui como parâmetro para a gente. Então vamos lá, vamos montar nossa tabela então no layout para importação. Vou abrir uma nova tabela aqui de Excel. Na primeira coluna aqui eu vou colocar o número 16, que é referente ao número do convênio, tá? Conforme está aqui no layout, ó. Código do convênio cadastrado, beleza? Coluna B aqui, ó, é o código do procedimento que eu quero atualizar. Então vamos lá na nossa tabela de Excel. Essa tabelinha que o convênio mandou para a gente, né? A gente vai selecionar aqui os códigos. Vamos copiar eles e vamos colar aqui na coluna B, certo? É muito importante que a tabela esteja toda formatada como texto, tá? E isso vai influenciar diretamente na hora de fazer a importação. Se ela não tiver como texto, não vai funcionar, beleza? Então aqui, ó, já que a gente tem a referência aqui do lado, agora a gente pode expandir aqui o número 16 para o restante aqui, ó. Então, coluna A, código do convênio, coluna B, código do procedimento. Na coluna C, vamos lá ver o que a gente tem que colocar na coluna C. Padrão da tabela. Se for MB eu vou colocar 1, se for CBHPM eu vou colocar 2. Como a gente está atualizando CBHPM, vamos colocar o número 2 aqui, beleza? Vamos selecionar aqui, expandir. Próxima quesito, coluna D, vamos verificar lá. Eu preciso colocar qual que é a versão do CBHPM, né? Se fosse MB, eu ia deixar em branco essa coluna, tá? Não ia precisar colocar nada. Como a gente está atualizando CBHPM, a gente vai colocar qual edição, né? No nosso caso aqui, o nosso convênio utiliza quinta edição. Qual que é o código lá da quinta edição? É o número 3, tá bom? Vamos lá na nossa tabelinha e vamos colocar o 3 aqui na frente. Tranquilo? Coluna E. Qual dado que eu tenho que colocar na coluna E? A gente tem que colocar vigência. Vigência é a data de validade dessa tabela. Então é o seguinte, se eu colocar uma vigência 31 de 12 de 2023, por exemplo, hoje a gente está em agosto de 2023, essa tabela minha ela vai valer de agora, né, até
31/12/2023. Após o 31/12/2023, se eu não tiver uma outra vigência cadastrada, ele vai continuar buscando esse valor, tá? Mas aí qualquer vigência que eu cadastrar após 31/12/2023, ele vai passar a puxar valores novos, ok? Então a gente vai fazer uma aqui só de teste. Vamos colocar aqui 31/12. O formato é esse aqui, ó. Ok? Vamos expandir aqui. Se acontecer isso aqui, gente, ó, de mudar aqui os valores, é só vir aqui e copiar as células. Ele volta tudo para a mesma data. Ok? Coluna F. Vamos lá para a coluna F. Valor do procedimento. Então, a gente tem aqui o valor do procedimento que a gente vai cobrar desse convênio, né? O valor novo. Então, a gente vai vir aqui. Nesse caso aqui, nós vamos pegar essa última coluna aqui, que já é com o valor final. Vamos copiar ela. E vamos colar aqui, ok? Aqui ele mudou para número, tá, gente? Então, a gente vem aqui e muda volta para texto. Ok? Então, beleza, vamos pro próximo. Aqui ele pode ser que ele dê um errinho por causa desses códigos aqui, tá? Porque ele vai aceitar só 2 números aqui após a vírgula. Tá bom? Isso aí tem algumas formulazinhas de Excel que a gente trata isso daqui e corrige esses dados, tá bom? Então aqui eu não vou focar nisso não, porque a intenção nossa aqui é só importar a tabela, tá? Então, porque a gente vai fazendo as tabelas aí, tem que deixar nesse formato aqui, só com 2 números aqui após a vírgula, tá bom? Senão dá problema. A coluna G e a coluna H é valor de filme e custo operacional. Então aqui, ó, a gente tem valor de custo operacional e valor do filme. Nesse caso aqui, a gente não tem esses dados, tá? A gente já colocou o valor final lá já. Então, a gente não vai colocar nada. Mas se, por um acaso, a tabela que o convênio te mandou tiver valor de filme e valor de custo operacional, você pode colocar separado, ok? Nesse caso aqui, a gente já colocou o valor final já, né? Que é a somatória aqui dessas cobranças aqui. Beleza? Caso contrário, você pode fazer esse desconto se tiver o valor do procedimento, mais custo operacional, mais filme, pode fazer tudo separado, tá bom? Não tem problema. Aqui no caso você tem os 3 valores, aqui tem mais informação aqui também, ok? Então nesse caso aqui, como ele já me dá um valor final aqui fechado, eu já posso lançar direto já o que é o valor. Caso contrário, não, a gente lança o valor separado de filme, lança o valor separado de custo operacional, tá? Então, no nosso exemplo aqui, eu não vou colocar tudo junto, vou deixar tudo separado. Vamos lá para Excel aqui. Se você não quiser colocar, é só zerar as 2 colunas aqui. Ok? E aqui no final, na coluna na letra I, a gente vai colocar o tipo de importação que a gente está fazendo. Se é atualização ou importação. Atualização é quando eu atualizo uma vigência, tá? Então, se eu quiser atualizar uma vigência que já existe dentro do sistema, quiser só mudar valores, né? Então, eu coloco aqui a mesma vigência na coluna E, uma vigência que já está cadastrada, e só mudo os valores. No nosso caso aqui, como eu quero incluir uma vigência nova, eu vou colocar o I, que é importação, ele vai incluir uma vigência nova no sistema, tá? I, I, I. Ok? Então é isso, gente. Esse daqui é o layout, tá? O layout de importação, beleza? Tirando esses parâmetros aqui de quantidade de dígitos aqui, ó, depois da vírgula, o restante dá tudo certo, tá? Então, por exemplo, aqui deixa eu só apagar aqui para baixo, a gente não tem problema aqui na hora de fazer o teste.
fazer essa importação aqui só de teste aqui para vocês verem, tá? Feito aqui, eu vou salvar. Aqui, teste, importação. Ok, salvei a tabela, vou fechar ela aqui, fechar essa outra aqui também. E vou localizar o arquivo aqui para importar, ok? Vim aqui em abrir, lá no... Aqui. Downloads, teste, teste, importação. E vou clicar em atualizar. Confirma a atualização, sim. Ele vai processar a atualização aqui. Processou. E a partir disso, essa vigência já está incluída no sistema, tá? Então, assim, não tem segredo esse processo. É um processo muito tranquilo, tá? Aqui a gente pode até consultar aqui. Aqui, ó, procedimento valor, CBHPM quinta edição. Que a gente vai pesquisar. Deixa eu só localizar aqui um procedimento. Para vocês verem que funcionou. Vou abrir a tabela aqui de novo. Aqui, ó, vamos pesquisar esse procedimento aqui, ó, 10, 10, 40, 20. Vamos clicar aqui na vigência, pesquisar, código 10, 10, 40, 20. O convênio que a gente importou foi esse aqui, pronto med, né? Então tá aqui, ó, 10, 10, 40, 20, 31/12/2023, valor do procedimento 157, que é o que a gente fez aqui a importação, ok? Então este é o processo de atualização de tabelas. É muito tranquilo, não tem segredo. A única coisa que é um pouquinho mais complicada é vocês tirarem essas quantidades de dígitos aqui do valor, mas isso aí tem várias informações na internet, tem vários códigos, várias formas que vocês conseguem fazer isso, tá? Só não vou entrar em detalhes aqui para não deixar o vídeo muito longo, mas dá para fazer isso aí, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem nesse processo, pode abrir o OS para a gente, pode solicitar suporte, a gente está à disposição. Um abraço, até mais.